Conhece-te a ti mesmo. Uma frase que ecoa pelos milênios, gravada no templo de Apolo em Delfos, imortalizada por Sócrates. Mas o que de fato significa este imperativo? Não é um simples convite à autoanálise superficial, à listagem de qualidades e defeitos. É um sussurro, uma provocação ancestral que nos puxa para um abismo de questionamento sobre a essência mais íntima do nosso ser. Numa era de constante ruído, de identidades construídas nas redes e de verdades fragmentadas, esta máxima adquire uma urgência quase palpável. Sentimos por vezes um vazio estranho, uma desconexão entre o que apresentamos ao mundo e o que realmente reside no silêncio do nosso peito. Essa dissonância, esse inquietante desajuste, é o ponto de partida para a nossa jornada. Vivemos cercados por espelhos que nos devolvem imagens distorcidas. A sociedade, com suas expectativas incessantes, pinta quadros de sucesso, de felicidade, de amor, aos quais somos constantemente convidados a nos conformar. Absorvemos narrativas prontas, rótulos convenientes, e sem perceber, começamos a confundi-los com a nossa própria natureza. O que é eu se torna uma colagem de opiniões alheias, de desejos induzidos, de medos implantados. Essa construção externa, embora funcional no palco social, muitas vezes nos afasta de uma autenticidade mais profunda. Perdemos o rastro da voz interior, aquela que não grita, mas que ressoa com uma verdade singular e inegociável que é só nossa. É como se estivéssemos a procurar o sol em seu reflexo na água, esquecendo-nos de olhar para o céu. E o desafio não reside apenas nas pressões externas. A própria mente, essa máquina prodigiosa de pensar, sentir e criar, pode ser a fonte das mais intrincadas ilusões. Nossos pensamentos, nossas memórias, nossas projeções sobre o futuro, por mais íntimos que pareçam, são camadas, véus que se interpõem entre nós e a nossa verdade interior. Acreditamos nas histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos, sobre o que merecemos, sobre o que podemos ser. Essas narrativas, embora confortáveis e familiares, podem ser prisões invisíveis, construídas com os tijolos da experiência e da interpretação. Elas moldam nossa percepção, filtram a realidade e, por vezes, nos impedem de ver além do horizonte limitado que nós mesmos traçamos. A busca, portanto, não é por algo a ser adicionado, mas por algo a ser desvelado, a ser purificado de camadas de engano sutil. Este não é um convite a rejeitar o mundo ou a negar a complexidade da mente. Pelo contrário, é um chamado a mergulhar na profundidade dessa complexidade com uma nova consciência, uma intenção clara de discernir o que é essencial do que é transitório. É uma jornada para além do que pensamos ser, para além do que nos disseram que somos, para além das máscaras que por hábito ou necessidade vestimos. Nossa exploração não buscará respostas prontas, mas sim ferramentas para questionar, para observar, para sentir a ressonância daquilo que é genuíno. Abriremos espaço para a sabedoria que não se aprende em livros, mas que se descobre no silêncio entre as palavras, na intuição que sussurra quando o ego se cala. A promessa desta jornada não é a de uma iluminação súbita ou de uma fuga da realidade. É a de uma reconexão gradual com a bússola interna, com o centro imperturbável que reside em cada um de nós. É a possibilidade de viver com maior integridade, de tomar decisões que ressoem com nossos valores mais profundos, de experimentar uma liberdade que transcende as circunstâncias externas. Ao longo deste percurso, vamos desdobrar conceitos que parecem distantes, mas que, na verdade, pulsam no cerne da nossa experiência humana. Vamos olhar para as diferentes maneiras pelas quais a verdade interior foi compreendida e para as armadilhas que o caminho apresenta. Este é um convite a pausar, a respirar e a olhar para dentro com uma coragem tranquila, prontos para desvendar os mistérios que a nossa própria mente guarda. Quando nos voltamos para o âmago da questão levantada, a verdade interior emerge não como um conceito abstrato a ser simplesmente compreendido, mas como uma dimensão fundamental da existência que clama por ser vivida. Ela representa o cerne imutável do nosso ser, um ponto de quietude e autenticidade que subsiste para além das flutuações das emoções, das oscilações dos pensamentos e das pressões incessantes do mundo exterior. Pense nela como a corrente profunda de um rio, calma e constante,
indiferente às ondas e espumas que agitam a superfície. Não é algo que se adquire ou se constrói. É, antes, aquilo que já somos, esperando ser reconhecido e desenterrado das camadas que o encobrem. É o substrato incondicionado da nossa consciência, a essência pré-verbal que dá origem a toda a nossa experiência. Essa verdade não se confunde com a personalidade que exibimos ou com o papel que desempenhamos na sociedade. A personalidade é, por sua própria natureza, uma construção dinâmica, moldada por interações, memórias e aspirações. Ela é o conjunto de características que nos tornam únicos no mundo fenomenológico, mas não é a totalidade do que somos. A verdade interior, por sua vez, transcende essa individualidade construída. Ela é a fonte da qual emanam nossos valores mais autênticos, aquelas convicções profundas que não precisam de justificação externa, que simplesmente ecoam como corretas em nosso íntimo. É a ressonância de uma integridade que não pode ser comprometida sem que sintamos uma dor profunda, um desalinhamento existencial. Para ilustrar, considere a experiência de um artista, que em seu processo criativo mais genuíno, sente uma profunda conexão com a obra que está a nascer. Não se trata de seguir regras ou de agradar a um público. É uma expressão que vem de um lugar mais profundo, uma necessidade imperiosa de manifestar algo que habita seu interior. Essa é uma pequena janela para a verdade interior em ação, uma expressão autêntica que brota de um manancial puro, sem filtros ou artifícios. Da mesma forma, quando você se depara com uma situação moralmente complexa e sente, com uma clareza inegável, qual é a ação certa a tomar, mesmo que vá contra a lógica aparente ou o interesse imediato, é essa verdade interior que está a se manifestar, guiando-o para a congruência com seu ser mais profundo. Além disso, a verdade interior distingue-se da mera intelectualização ou do conhecimento acumulado. Podemos ler inúmeros livros, debater teorias complexas e acumular vasto saber, mas tudo isso, por mais valioso que seja, opera no domínio da mente conceitual. A verdade interior, por outro lado, é percebida mais como uma intuição, uma sensação de saber, que não pode ser articulada plenamente em palavras. É um reconhecimento profundo, um sim interno que ressoa quando estamos alinhados e um não sutil quando nos desviamos. Ela não é uma ideia sobre a qual refletimos, mas uma qualidade de ser que experimentamos quando nos aquietamos e prestamos atenção. É a voz silenciosa que nos informa sobre o nosso próprio centro gravitacional. Consequentemente, a busca por essa verdade não é uma caçada a uma nova crença ou a um dogma externo. Não envolve a adesão a uma filosofia específica ou a um conjunto de rituais. Pelo contrário, é um processo de despojamento, de remoção do que não é essencial, permitindo que aquilo que sempre esteve presente se revele. É uma viagem de retorno, de reencontro com uma parte de nós que talvez tenhamos esquecido, mas que nunca nos abandonou. Ao invés de procurar algo novo, procuramos aquilo que é eterno e inalterável dentro de nós, o solo firme sob os pés, independentemente das tempestades que possam agitar a vida. Este entendimento renovado do que a verdade interior representa é o primeiro passo para nos libertarmos das amarras das percepções superficiais e nos conectarmos com a nossa essência mais autêntica. É a fundação sobre a qual uma vida de significado e plenitude pode ser construída, não porque nos oferece respostas para todas as perguntas, mas porque nos ensina a confiar na bússola que reside em nosso próprio coração. Ela nos convida a cultivar uma escuta atenta, não para o barulho do mundo, mas para o sussurro da nossa própria alma, que pacientemente aguarda ser ouvida. Esta é a essência do conhece-te a ti mesmo. Não uma tarefa de memorização, mas um convite contínuo à presença, à autenticidade e à coragem de ser quem realmente somos, para além de qualquer definição externa ou interna. Ao longo desta jornada de introspecção, fomos convidados a desvelar as camadas que, por vezes, encobrem a essência mais profunda do nosso ser. Percorremos as trilhas sinuosas da autoconsciência, observando como o imperativo socrático ressoa em diferentes épocas e sob distintas luzes,
sempre apontando para um conhecimento que transcende a mera superfície da existência. Percebe-se então que a busca não é por algo externo a ser conquistado, mas por uma revelação interna, um reencontro com aquilo que já reside, imperturbável, no âmago de cada um. A complexidade de nossa mente, com seus pensamentos e emoções em constante fluxo, surge como um terreno fértil para a projeção de identidades e verdades que, por mais convincentes que sejam, podem nos afastar daquela quietude fundamental. Nesse percurso, a diferença entre o que apresentamos ao mundo e o que realmente somos começa a se delinear com maior clareza. As máscaras sociais, as expectativas alheias, as narrativas que construímos para nos situar na teia das relações humanas, tudo isso, embora necessário para a interação, pode obscurecer o brilho da autenticidade. Contemplamos como a sabedoria de diversas correntes de pensamento, embora com linguagens e ênfases variadas, converge para a ideia de que há um centro de gravidade interno, uma verdade que não se curva às circunstâncias externas nem se dissolve nas tempestades emocionais. É um ponto de referência inalienável, uma bússola silenciosa, que, se atentamente ouvida, pode guiar-nos através dos labirintos da vida com uma integridade renovada. Este reconhecimento da verdade interior, portanto, não é um exercício puramente intelectual, é uma experiência vivida, uma ressonância que se sente no corpo e na alma. Ela se manifesta nas escolhas que fazemos, na maneira como reagimos aos desafios, na qualidade de nossas conexões. É um chamado para viver em alinhamento com os valores mais profundos, aqueles que não precisam de validação externa, porque simplesmente são. Quando nos permitimos ouvir essa voz interna, as decisões deixam de ser meros cálculos racionais e se transformam em expressões autênticas de quem somos. A vida ganha uma nova dimensão de significado e a existência, antes fragmentada pelas demandas e distrações, começa a se integrar num todo coerente e significativo. A jornada até aqui nos convida a questionar as ilusões que a mente, por hábito ou defesa, tece ao nosso redor. Não se trata de negar a mente, mas de compreendê-la como um instrumento poderoso que, sem a devida consciência, pode nos prender em padrões repetitivos e percepções limitadas. A verdade interior, ao contrário, liberta-nos dessas amarras, não pela fuga, mas pela transcendência. Ela nos oferece uma perspectiva mais ampla, um panorama onde as preocupações cotidianas se encaixam em um contexto maior, permitindo-nos responder à vida com maior serenidade e clareza. A riqueza deste mergulho não reside em encontrar uma resposta definitiva para todas as perguntas, mas em cultivar a capacidade de habitar as perguntas com uma curiosidade aberta e um coração receptivo. Refletindo sobre este caminho percorrido, percebemos que a liberdade mais genuína emerge da coragem de olhar para dentro, de confrontar as sombras e de abraçar a luz que sempre esteve lá. É um processo contínuo de despojamento, de remover o que não serve mais, de polir o espelho da alma, para que ele reflita a realidade sem distorções. A beleza dessa busca reside na sua simplicidade e na sua profundidade, na maneira como ela nos reconecta com uma sabedoria ancestral, enquanto nos enraiza firmemente no presente. Estamos agora à beira de uma síntese, prontos para contemplar o que significa integrar essa compreensão em nossa existência diária, transformando o "conhece-te a ti mesmo" de uma máxima antiga em uma prática viva, um caminho para uma plenitude autêntica. O que se revela, então, não é um destino final, mas uma maneira de caminhar, de ser e de florescer em meio à complexidade da vida. Ao final desta travessia pelos meandros da autodescoberta, percebemos que a máxima "conhece-te a ti mesmo" não é um convite a uma única revelação, mas sim a uma jornada incessante de desvelamento. Não se trata de encontrar uma verdade estática e imutável, como uma pedra preciosa escondida que, uma vez descoberta, permanece inalterada. Pelo contrário, a verdade interior é um rio que flui, uma essência dinâmica que se aprofunda e se expande à medida que nos permitimos mergulhar nela. As ilusões da mente, as vozes externas e as máscaras que vestimos são como névoas passageiras que, embora densas por vezes, nunca apagam o sol que reside em nosso centro. A verdadeira prática
não é a de lutar contra essas névoas, mas de aprender a enxergar através delas, a reconhecer sua natureza transitória e a não se identificar com sua forma mutável. É uma dança delicada entre a observação atenta e a libertação do apego, um convite a ser testemunha da própria experiência sem se perder nela. A síntese que emerge deste percurso é a de que a autenticidade não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para uma vida plena e significativa. Quando nos afastamos da nossa verdade interior, experimentamos um descompasso, uma sensação de vazio ou de que algo essencial nos falta. Essa inquietude é, na verdade, um chamado, um sussurro persistente da alma que nos convida de volta para casa. Cultivar essa conexão é o que nos permite tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos, construir relacionamentos genuínos e encontrar um propósito que ressoe com a melodia silenciosa da nossa existência mais autêntica. É a fundação para uma resiliência inabalável, não porque elimina os desafios da vida, mas porque nos enraiza em um solo de ser que transcende as tempestades. A paz que buscamos não está na ausência de problemas, mas na presença constante de nós mesmos, íntegros e conscientes, no meio de qualquer circunstância. Portanto, o verdadeiro "conhece-te a ti mesmo" não culmina em um ponto final, mas inaugura uma nova maneira de estar no mundo. É um convite à vigilância amorosa, à escuta atenta dos nossos próprios sentimentos e pensamentos, não para julgá-los ou reprimi-los, mas para compreendê-los como mensageiros. A partir dessa compreensão, podemos escolher responder à vida com mais sabedoria e menos reatividade. A verdade interior, uma vez reconhecida, torna-se uma bússola que aponta para o norte da nossa alma, um guia infalível em meio à complexidade das escolhas diárias. Ela nos ensina que a liberdade não está em fazer o que queremos a todo custo, mas em ser quem somos com integridade e coragem, liberando-nos das amarras do auto-engano e da validação externa. A verdadeira prática começa agora, no silêncio entre as palavras, na pausa antes da ação, na intenção que precede cada gesto. Ela se manifesta na capacidade de nos aquietarmos e sentirmos a ressonância daquilo que é genuíno em nosso coração. Que possamos levar esta semente de autoconhecimento para o jardim de nossa vida diária, cultivando a presença, a vulnerabilidade e a coragem de ser quem somos, além de todas as fachadas e narrativas. Que cada amanhecer seja um novo convite para desvelar mais um véu, para ouvir mais um sussurro, para viver mais plenamente a verdade que já reside em nós. Pois é nesse profundo reencontro com a nossa essência que reside a mais autêntica libertação e a mais duradoura paz, um legado que transcende o tempo e as circunstâncias, ecoando a sabedoria eterna de que a maior de todas as jornadas é a que se faz para dentro. Que a luz da autoconsciência ilumine cada passo do seu caminho.